que eu tenho que fazer assim, porque senão parece que eu tô gravando nua, né? Põe no OnlyFans no vídeo. Estamos aqui de volta. Esse vídeo deu trabalho. Eu e a Tati, a gente está debatendo há pelo menos 40 minutos. Que a gente ficou vendo coisas, vendo, né? Tati, está destruindo a casa? Não precisa. Eu não sabia que você tinha começado ainda. Estamos aqui, então, há pelo menos 40 minutos discutindo, né, sobre esse vídeo. E a gente quer comentar essa frase, comentar e, se possível, refutar. É que eu tô bem simples ultimamente, não tô querendo, né, tantas coisas. Empresário que dá emprego. Uau! Tem a frase anterior, que é empresário que gera emprego, que também é refutável isso. Mas essa frase especificamente, empresário que dá emprego, É o suprassumo do nosso capitalismo atrasado, né? O capitalismo já é atrasado suquinho em de termos de Brasil. evolução da humanidade. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes e eu peço encarecidamente que vocês vejam as duas partes antes de comentar. Por quê? Vocês têm essa mania roubadinha de ver metade do vídeo e sair comentando. Sabe, eu vejo os analytics do Google, eu vejo que vocês veem metade do vídeo e comenta, tá? Às vezes comenta vem do título só. Aí vocês falam bosta, porque daí a gente complementa no final, vocês passam uma vergonha. Então vê até o fim. Dá like, se inscreve no canal, todas essas coisas aí, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai dividir em duas partes. A primeira parte a gente vai discutir um pouco sobre essa frase, analisando aí o capitalismo, qual o problema da frase empresário que gera emprego. E depois a gente vai, partindo de um texto do Robert Schwartz, que chama As Ideias Fora de Lugar, que daí, na hora de falar do texto, eu falo dele, a gente vai dar uma aprofundada para entender o caso Brasil. Aqui, toda essa coisa de fazer podcast me deu bastante didatismo, você percebeu, Tati? Eu acho, dividir em metades e tal. Não, você viu? Eu mandei um texto para Tati bem arrombado, não vou nem falar de onde que é, bem arrombado. Bem arrombado. Ele é bem escrito, mas ele é bem arrombado. Que ele fala sobre que quem gera o emprego é o empreendedor, né? A gente já odiou daí, né? É que, assim, a primeira coisa lógica que você vê é que você fala assim, bom, se empresário dá emprego, por que tem 14 milhões de desempregados no Brasil? Pô, empresário, dá uns empregos aí. Pô, empresário, dá uns empregos aí. Abre, faz umas startups aí, emprega o pessoal. Atenta, inclusive, contra a ideia de empresário bonzinho, porque com 14 milhões de desempregados, né, ele não está dando emprego, poxa. Por que vocês não dão emprego? Tanta gente precisando de emprego, dá emprego aí. Se vocês que Save dão, the nation, boys. Exatamente, já aqueles que são os salvadores da pátria, que dão emprego, vai lá, né? É essa que é a questão. Por isso que não é empresário que gera emprego. O que gera emprego é a demanda ajudada por alguns incentivos estatais, né? No capitalismo que a gente está falando. Posso resumir, basicamente, o que o texto fala? Resuma. O texto, de fato, está querendo refutar este texto arrombadinho que a Ana me mandou. Você me manda uma figurinha? Não, você me manda um texto vindo da profundeza do inferno. Então, mas eu quero dizer que ele é arrombadinho, mas muita gente lê. Então, o que o texto tenta mostrar é que esta lógica que fala que o governo, o Estado, tem que dar incentivos de crédito e consumo, que o consumo é que gera empregos, o esforço do texto é para refutar esta ideia, dizendo que não, o que gera emprego é o empreendedor que antevê... Empreendedor místico. Ele não tem uma empresa fazendo pesquisa de mercado, né? Ele antevê a demanda e ele gera os empregos do bolso dele antes que haja qualquer tipo de consumo. Então, não é o consumo que provoca a produção. Primeiro se produz, depois se consome. O problema é que a expectativa de demanda já é a demanda, né, gente? Quando você fala, ele tem uma expectativa de demanda, ele espera que vão comprar a coisa dele, já é a pesquisa de mercado e já é porque tem demanda. É a demanda que manda aí. Ninguém vai construir uma lanchonete no meio do deserto. E o que é a demanda? Demanda é coisas que as pessoas precisam. Claro que no capitalismo atualmente isso se embanana um pouco, porque a gente se pega formulando frases do tipo, eu preciso de um Baby Yoda. Não, você não precisa. Você vai continuar vivendo sem o Baby Yoda, sua vida segue, viva sem a força na sua vida e continue, né? Uma das coisas que o capitalismo faz é criar demanda, exatamente. E essa demanda
ela vai fazer com que os empresários façam coisas. E assim, a gente teve um exemplo agora de uma fábrica de carros que saiu de São Bernardo. Por quê? Porque não tinha incentivo fiscal. Então tem o papel do Estado aí também, mas tem esse papel da demanda. O que é demanda? Precisa construir prédio, precisa fazer carro, precisa cachorro-quente. Nosso fetiche com a barraquinha de cachorro-quente. Se a gente não precisar falar de carro, não sei o quê, dar exemplo de pobre da gente, que é isso. Muitos dos empresários que defendem isso aí, que ele que está dando emprego, em geral é empresário que a gente chama de empreseco, né? Que está mais perto da classe trabalhadora do que o Bezos, né? Do que o Lehman. O cara vai abrir a barraquinha de cachorro-quente, ele fala, acho que eu vou abrir lá num terminal de ônibus, né? Porque as pessoas saem com fome e vou vender cachorro-quente. Eu chego lá, já tenho uma barraquinha de cachorro-quente? Não, vou abrir em outro. Aí, até que todos os terminais de ônibus tenham vários hot dog prensado, aí você fala, bom, é melhor eu abrir uma temaqueria. O truque que esse texto dá é dizer, primeiro, que esses empreendedores têm uma visão mística do futuro, né? Então, que não é calcado na materialidade do que... E que não é calcado, por exemplo, em ele pagar uma fortuna de pesquisa de mercado. Não sei que a pessoa seja uma besta e vá querer abrir e botar grana, as economias dela e tal, em um projeto fracassado. Sim, em vender ornitorrincos de papel. Vou gastar milhões, porque o meu sonho de empreendedor é vender ornitorrinco de papel. Quem vai comprar isso? Sim, isso é do ponto de vista simplesmente de uma estrutura do capitalismo. Ninguém está falando que empresário é mau ou bom nesse vídeo, tá? Vocês relaxem aí. A gente não está falando do caráter do empresário, a gente está falando da estrutura do capitalismo. O drama desse texto, eu acho que é o drama de muito do pensamento liberal inteiro, que é... individualista. Ele não está pensando em sociedade, ele está pensando que a economia é um motor, e é algo que de é feito por indivíduos. indivíduos sonhadores, né? Aquela coisa bem poética de filme de coach americano, de coach, We Are the Champions. Todo o texto fala do empreendedor. Agora vamos virar para o ponto de vista do trabalhador. Eu acho que é o ponto de vista que a gente está, afinal somos trabalhadores aqui, né? A grande maioria é trabalhador. Eu estou falando trabalhador porque magoa muito quando eu falo que vocês são pobres. Eu sei disso, magoa, vocês estão chamando de trabalhador. Tá? Depende do salário, depende do emprego, e aí, inclusive, depende da sua barraquinha de cachorro-quente, tá? Você é trabalhador, tá, amigo? O empresário, ele não está dando emprego. Você está vendendo a sua força de trabalho, porque é a única coisa que você tem para vender. E provavelmente você está vendendo a sua força de trabalho por menos que ela vale. Não preciso ficar aqui chamando o tio Marcos aqui, porque é disso que ele está falando, é mais-valia, né? Faz o cálculo aí do quanto você trabalha, do quanto é vendido as coisas que você faz, do quanto é a hora da coisa que você entende, faz as suas contas e vê que você está sendo explorado. E você não depende dele para te dar um emprego. Ele depende de trabalhadores, inclusive quando tem 14 milhões de desempregados, os empresários ficam muito felizes, porque é um jeito muito fácil de baixar o salário. Agora estou homenageando a Keila Melman. Que é um jeito muito fácil de baixar o salário, porque tem um monte de gente desesperada para trabalhar. Teve declaração também aí do dono, sei lá, um dono arrombado aí de qualquer coisa. Falou, estamos num momento ótimo, que a inflação e o desemprego. Teu cu, né, amigo? Então. Se todos os empresários do mundo pararem de trabalhar, o que acontece? Nada, porque eles fazem isso sempre. Quem não para de trabalhar é o trabalhador. A vida segue, o gerente toca, o gerente quer trabalhador também, toca. Tá bom, gente? E se você tem a barraquinha? Volta, nosso fetiche, a barraquinha de cachorro-quente. Tá bom, uma barraquinha de lanches, em geral. Lanches. Tem o chapeiro e você que tá lá. Você tá trabalhando junto com o chapeiro. Você é um empresário? A rigor é. Um microempresário? Mas é. Desliga o telefone quando vai gravar, Tatiana. Você está trabalhando e você precisa daquele chapeiro. Esse trabalhador está vendendo a força de trabalho dele e você está pagando a força de trabalho dele e acabou. Você não está sendo generoso nisso. Você precisa dele também. É o ponto-chave, né? Quando os trabalhadores perceberem que, tanto quanto eles precisam de seus empregos, os seus empregadores precisam deles. Né? Tá, eu tô convertendo aos poucos, gente. Cada vez é mais um pouquinho. Aí que eu propus para Tati, ela aceitou, claro, até porque ela conhece esse texto há mais tempo do que eu, porque ela vem da literatura, e o Robert Schwartz, na verdade, esse texto está inserido
dentro de um texto sobre o Machado de Assis, na verdade, um livro que chama O Vencedor às Batatas. Esse é o primeiro texto, que chama As Ideias Fora de Lugar. A gente vai pegar só o argumento central lá dele para ele explicar uma dinâmica, porque depois ele começa a falar de literatura e não é isso que interessa a gente. O texto vale super a pena, mas não é isso que interessa, né? O que ele vai falar, que é exatamente o negócio das ideias fora de lugar. No Brasil, principalmente no Brasil do Machado de Assis, que é o que ele está analisando, mas Século XIX. a gente tinha a importação de ideias, né? A própria independência foi feita a partir disso, né? Na rasteira das ideias liberais ali, da Revolução Francesa, do Iluminismo, trazido para um Brasil e empregado como discurso num Brasil escravagista, que é exatamente o contrário disso. Mas que isso, no Brasil, ele não se torna uma coisa que se choca, ele se acomoda, isso se acomoda, as ideias ficam fora do lugar. E aí uma coisa muito interessante que ele vai falar, que eu acho que é isso que é o mais bacana da gente perceber, é que a gente tinha no Brasil nessa época, que é muito do que a gente tem agora, eu olho isso e falo assim, não, isso perdura ainda, guardado as devidas proporções, tá, gente? A gente tinha uma classe de proprietários de escravo e proprietários senhores de terra, e uma classe de trabalhadores escravizados que executavam todo o trabalho. E aí a gente tem uma classe meio aí no meio, que no meio é sempre mais para baixo, né? No meio, assim, de homens livres que não tinham trabalho, basicamente porque todo o trabalho era feito por escravo. E esses homens livres, eles dependiam de se colar numa figura de um proprietário para conseguir sobreviver. Isso é o Schwartz vai falar que é muito bem caracterizado no Machado de Assis, por exemplo, com essas figuras dos agregados todos, né? O que o agregado é? Ele é uma pessoa que não é da família, que vive na casa de favor e que vive lambendo o proprietário, né? Mas que isso também se desdobra, mesmo em profissionais liberais, né? O Schwartz vai falar. Os profissionais advogados e donos de tipografia, médicos, não sei o quê, também dependem dessas relações de favor com esses proprietários. Que e a aí grande, que a gente entra com um empresário dá emprego. Isso aí, para mim, eu falei assim, é a cara do capitalismo brasileiro. Com essa ideia do favor e com essa distorção que, na verdade, o que acontece? Parece tudo muito racional, entendeu? E aí, os impactos disso, em como a gente lê a sociedade atualmente, que dá no empresário dar emprego, na patroa, sabe? Que acha que a empregada ela tem que ser grata, porque você está dando emprego. Você está contratando uma funcionária, amor. Ela está vendendo a força de trabalho dela, limpando a sua casa, que a senhora e seu marido deviam limpar. Não tem nada de ter gratidão. Não tem bondade nisso, gente. Tem relações trabalhistas. Né? Não existe bondade do empresário, não existe bondade da patroa, e principalmente o que acontece aqui é que você acaba tendo relações que são subjetivas, são de afetividade, são de favor, de gratidão, de de bajulação, bajulação. de gratidão, dentro de uma ideologia que está partindo do pressuposto da racionalidade, da ciência e de tudo que não é subjetivo e de relação interpessoal, porque todo esse capitalismo industrial se fundamenta numa pseudo-racionalidade que a gente sabe que não é verdadeira, porque tem, enfim, toda a outra lógica da crueldade. Mas nem ideologicamente se acomoda, né? Então as Fica coisas aqui no fora. Brasil elas tomam umas dimensões um pouco mais estranhas nisso, né? Nesse sentido, porque o quanto de relação de gratidão pelo patrão que a gente tem, o quanto dessas relações confusas também, todas essas coisas que nos anos 90 chamavam, né, de Lady Gerson, não é? É. Esse negócio de dar presentinho, esse negócio de fazer um favorzinho, esse negócio tráfico de influência. Aqui no Brasil é um pouco mais complexo, porque a gente tem essas relações ainda muito Que estão entranhadas na na nossa sociedade, estrutura. que estão na nossa estrutura. E É. lembrando o jeito que foi feito a abolição da escravatura aqui no Brasil, dá para entender que a gente tem muito caminho pela frente, eu não sei nem se isso é solúvel. Uma coisa que mostra bem como essa questão não se resolveu, tem um Ótimo. livro da época do Machado, aliás, bem contemporâneo, chamado Cortiço. A cena final do Cortiço, desculpa dar spoiler de livro do século XIX, tá? O Cortiço tem um final muito interessante, porque o protagonista do livro, um sujeito chamado João Romão, que é um empreendedor, né, que se faz às custas de uma escrava foragida. Ela era amante dele e ele explora ela pra caramba,
inclusive rouba o dinheiro que ela havia guardado para sua carta de alforria. Quando ele passa por uma ascensão social, ele vai ficando rico, ele percebe que não cabe mais a Bertoleza na vida dele, ele quer casar com a filha do vizinho, enfim. Mas a cena final é muito simbólica, porque ele resolve, para se livrar da Bertoleza, que é esse peso na vida dele, que impede seu casamento, ele resolve denunciá-la para os filhos do antigo senhor da Bertoleza. E a cena final do livro é justamente Bertoleza está lá limpando peixe nos fundos da casa, quando ela avista os filhos do antigo senhor chegando e ela se mata, né, com a faca, uma cena muito sangrenta. Enquanto isso, pela frente da casa, o João Romão se prepara para receber uma comissão de abolicionistas que estavam indo lá para entregar a ele o título de sócio benemérito desse grupo. É bem óbvia, né, a cena na fachada, na aparência, na frente da casa, a abolição, nos fundos da casa, a escravidão ainda acontecendo e ele se beneficiando do sistema ao mesmo tempo escravista que o sustentou e se beneficiando também do prestígio que essas ideias liberais davam a esse mundo escravocrata brasileiro. Maravilha, gente. Foi esse vídeo, ficou comprido, vocês desculpem. Ajuda a gente muito se você se inscrever no canal, a dancinha. Se você ativar o sininho, se você comprar produtinhos, se você... Vou parar aqui, tô com vergonha.